A guerra final de Boku no Hero começou, galera, e nesse capítulo a gente viu o flashback de como os heróis eles conseguiram enganar até mesmo o All For One, levando ele até o local que eles queriam, que eles precisavam que ele estivesse. A única coisa que eles não explicam é como você ainda não tá inscrito no canal, galera. Aproveita esse momento pra tá inscrito, galera, que toda semana agora tem vídeo comentando o mangá de Boku no Hero Academia até. Os vídeos estão de volta e agora a gente segue até o final desse mangá. Vamos lá. Então, vendo o flashback, a gente descobre que os heróis eles usaram o poder do Shinso para conseguir controlar os pais do Aoyama para que eles se comunicassem com o All For One sem que ele descobrisse que eles estavam mentindo, conseguindo assim controlar a voz deles, que era algo que ele não conseguia fazer anteriormente. Ele conseguiu até, ele falou nesse capítulo que ele conseguiu evoluir essa habilidade dele ao ponto de fazer com que ele consiga até mesmo controlar a voz das outras pessoas, conseguindo até mesmo manipular as outras vozes, né? Algo que ele não conseguia antes. E semana passada, a linha de raciocínio que eu tinha seguido era completamente outra, porque o All For One ele explica como ele conseguiu essa individualidade de detecção de mentiras, que muito provavelmente foi do antepassado do Tsukauchi, que é ali praticamente o braço direito do All Might, que esse, apesar de não ter nenhuma individualidade, a sua irmã tem a individualidade do polígrafo. Assim como eu falei semana passada, ela consegue detectar mentiras, ou seja, o All For One muito provavelmente conseguiu essa individualidade de um antepassado desses dois irmãos. E partindo do conceito dessa individualidade dela que consegue detectar mentiras, exceto se a pessoa acreditar que está contando uma verdade e exceto se a pessoa estiver relaxada, pela forma como a gente viu a mãe do Aoyama falando com o All For One, dava a impressão de que ela estava bem relaxada, né? Só que na verdade foi o completo oposto. Ela na verdade estava sendo controlada pelo Shinso para que assim ela falasse tudo o que precisasse ser dito sem entregar qualquer ali resquício ali, oscilação de emoção através da voz dela que pudesse ser detectada através do poder do All For One. E o segundo fator que eles precisavam se preocupar eram os heróis que não podiam estar por perto da negociação quando o Aoyama levou o Midori até a armadilha. Eles não podiam estar por perto porque o All For One ele tem a capacidade, a individualidade de conseguir rastrear quem tá por perto ali dele, né? Então não podia ter mais ninguém e por isso eles usam a individualidade do Monoma pra assim, como eu falei, isso já tava muito na cara da gente, né? Já tinha sido praticamente explicitado ali o Monoma tendo copiado a individualidade do Kurogiri pra assim eles abrirem os portais e assim aparecerem de surpresa na frente do All For One no mais estilo Vingadores Ultimato, galera. Mais uma vez lembrando, se o Monoma ele conseguir tocar num cara como Shigaraki, por exemplo, imagina a desgraça que esse cara não vai conseguir fazer. Lembrando que o limite máximo que ele tinha dito a princípio, isso se ele não evoluiu a individualidade dele, eram 4 individualidades ao mesmo tempo, pelo menos ali de forma alternada, se eu não me engano, né, que ele conseguiria usar, mas ele consegue ali, meu amigo, além da habilidade do Kurogiri, imagina se ele consegue tocar em algum cara poderoso aí. O cara vai realmente causar um estrago enorme. E todo o dilema do Monoma nesse capítulo também se julgando alguém que não tem uma habilidade característica de um protagonista, assim como o Shinso também, né? Outro cara que teve muito destaque nesse capítulo também não era um cara que se julgava alguém com uma individualidade característica de um herói, pelo fato dele manipular as outras pessoas, ele conseguir quase que controlar as outras pessoas. Então essa quebra de estereótipos também foi legal, por mais que seja uma discussão num nível mais sutil ali, num nível mais superficial, que não se aprofunde assim tanto, ainda assim é interessante, né? A gente ter visto o Monoma nesse papel, ele se sentindo o protagonista, até porque o próprio nome do capítulo é protagonista, acabei de lembrar aqui. Então ele tendo esse grande destaque, ele se sentindo todo ali, quando os heróis eles aparecem, foi legal, interessante, né? Também pra ele ter esse destaque, ele se sentiu um pouco representado. O Aizawa também, durante esse flashback, ele aparece dizendo que pelo fato dele ter perdido um olho, ele tá muito debilitado e provavelmente não vai ser útil nessa guerra, o que é uma pena, né? Galera, eu acho que não. Eu acho que ele ainda em algum momento pode ser que consiga agir de alguma forma numa situação de emergência. A princípio, como todo o plano tá acontecendo da forma como eles querem, pode ser que ele fique ali só na retaguarda e não faça nada, só ajudando ali de forma estratégica, assim como o All Might tá fazendo, mas em algum momento é provável, eu acredito muito, que ele vai se ver numa situação em que ele tenha que usar a individualidade dele, afinal, né, galera?
é o fucking Aizawa, né? Então vamos esperar pra ver. E agora a gente volta pro presente, onde os heróis e os vilões eles estão prestes a se enfrentar finalmente, galera. E a primeira coisa que a gente vê é o Dabi on fire. O Dabi on fire indo pra cima do Endeavor, galera. Que ele já foi logo sedento. E galera, repara no rosto dele como as queimaduras dele aumentaram desde o começo do anime, mas desde a última guerra também ali, galera. Tá praticamente aqui o resquício de pele que ele ainda tem cobrindo o nariz dele. E o segundo ponto, que é muito mais importante do que isso, é quando ele tá indo pra cima do Endeavor e o Shigaraki repara no chão, ele repara numa poça de sangue e ele chama o Dabi, como se ele tivesse preocupado com algo que tivesse acontecendo com o Dabi. Vocês repararam nessa cena? Não era ali aquele líquido do portal que eles criaram ali, né, os vilões, porque aquele portal ali ele abre e depois o líquido todo se desfaz. Mas nesse caso, parecia que ele tava tocando numa poça de sangue, não parecia ser o líquido dos portais que eles usaram. E por isso ele chama o Dabi naquele momento e o Dabi, não me dê ordens, líder, né? Não me dê ordens, chefe. E ele vai pra cima lá da forma como ele quer. E galera, o Dabi, nesse momento a gente já sente, a gente já tem aquele prelúdio de que algo de ruim possa acontecer com ele. Pode ser que ele acabe rodando, eu não sei se só ele ou se junto do Endeavor durante todo esse conflito familiar. Eu nem sei se mais eu quero que o Endeavor ele pague com a morte, ou ele pague com a vida, com tudo que ele fez, ou se ele vai ter realmente a redenção e conseguindo se reconciliar com a família dele, ou pelo menos a parte da família que continuar viva, mas enfim. Então no momento em que o Dabi ele vai pra cima do Endeavor, aparece aquele acumulado de gelo de dentro do portal ali. Que página que... Galera, o nível de poder do Todoroki é um negócio gigante, é um negócio que, cara, eu fico pensando, mano, que mané Bakugou, o tanto de gelo que ele tá usando aqui e ele usando pra combater o fogo do Dabi naquela cena, galera, que página. E depois, os heróis, os estudantes heróis finalmente aparecendo, galera, porque olha só, na última página do capítulo passado a gente viu os heróis profissionais, junto do Midori ali, o Monoma também apareceu, enfim, mas fora isso, a gente viu praticamente os heróis profissionais aparecendo ali pra ter o maior impacto, né, o que é, de certa forma, uma pena a gente ter visto só agora os estudantes, porque infelizmente a gente sabe, o Correio ele sabe que o que daria mais hype pra uma cena maior de impacto pra aquela primeira cena, capítulo passado, seriam os heróis profissionais, porque eles têm mais peso na história, eles ainda têm mais peso na história, a não ser o Midoriya, que a gente sabe que tá no nível ali, né, bem profissional também. Então os estudantes é uma pena, né, que os estudantes eles tenham ficado ali como a série B, sabe, dos heróis ali aparecendo só agora nesse capítulo, mas enfim, o Todoroki pelo menos fez a sua entrada ali, né, pra já chegando com um impacto muito grande e em seguida os domos eles saem do chão, galera. Aquele local não era um lugar qualquer, era um local específico em cima de um prédio que aparentava ser um estacionamento, um prédio de estacionamento qualquer, mas na verdade tinha algo sim que precisava acontecer naquele local em específico, porque existiam aqueles domos ali como armadilha para prender num casulo os vilões, provavelmente também junto dos heróis. Na verdade, a gente vê ali numa ceninha ali alguns prováveis gnomos do lado de fora, ou algumas pessoas que a gente não sabe se são outros heróis, alguns nomes, enfim. Algumas pessoas ficaram do lado de fora daqueles domos, mas vários dos vilões eles foram presos e provavelmente junto de alguns heróis também, para assim fechar os matchups das batalhas finais. Todoroki contra o seu irmão Dabi junto do Endeavor, provavelmente, né? O Shigaraki ali contra o Midoriya. A gente vai ter também a Toga contra a Uraraka. Enfim, a gente vai ver o resto dos personagens como vai ser. Só que esses domos, eles não vão segurar os vilões pra sempre. Isso a gente sabe, e isso até o All For One ele sabe também. E logo depois os heróis eles começam a empurrar esses domos, né? Ou a gente não vê eles empurrando do lado de fora, então a gente crê que eles estavam do lado de dentro, empurrando pelo lado de dentro, enquanto os vilões estavam lá junto deles, mas estavam meio que, né, perdidos no que estava acontecendo, e esses domos eles estavam sendo empurrados para dentro dos portais. Eles estavam sendo empurrados para dentro dos portais para que assim, depois que os vilões eles conseguirem sair de dentro desses domos, conseguirem quebrar esses domos, e eles já saiam em um outro lugar qualquer, que a gente não faz ideia de onde vai ser cada uma dessas batalhas. E dessa forma termina o capítulo 344 de Boku no Hero. E antes, galera, eu queria aproveitar aqui para já fazer um acréscimo aqui, fazer um comentário a mais aqui em relação a isso. Semana passada, semana passada, vi um vídeo do meu brother Tassiano do canal Zono AP falando sobre quem
poderia ajudar os heróis nessa última batalha, e ele levantou a possibilidade de alguns vilões, de alguns antigos vilões poderem também ajudar os heróis nessa batalha. No começo eu fiquei, pá, talvez, mas não, galera. Tem vilão, tem antigo vilão, pelo menos tem antigos criminosos que poderiam sim ajudar nessa última batalha. O primeiro deles, que tá muito óbvio que em algum momento vai fazer alguma aparição e ajudar sim os heróis, seria o Stan. Mesmo que ele, do jeito dele, não querendo se aliar muito, enfim, pode ser que ele acabe ajudando também os heróis de alguma forma, pode ser que ele não concorde com isso. Inclusive também o próprio Spinner, que está ali liderando todo o exército de mutantes, de vilões mutantes, também pode ser que em algum momento ele também vire a casaca, até a toga. Pode ser que também tenha algum tipo de redenção ali, né, salvando o Midoriya, que ela tem uma afinidade, mas mais do que isso, pode ser também que o Gentle Criminal volte a aparecer também, afinal, ele era um cara que tentava ser herói, mas sempre acabava mais atrapalhando do que ajudando, e por conta disso ele acabou sendo preso, enfim, virou criminoso, uma parada toda lá. Então pode ser que ele acabe tendo a sua redenção nesse arco final também. Pode ser que a Lady Nagan, que a gente viu arcos atrás, também volte a aparecer ali depois de ter se recuperado no hospital. Pode ser que também volte ativa pra gente ver mais dessa personagem. Ela trabalhava para o All For One e estava presa em Tartarus, então seria bem legal também se ela aparecesse. E o próprio Kurogiri, que também tá lá preso até então, né, dentro do hospital. Ele não tava em Tartarus, por isso que inclusive ele não saiu junto do All For One. Ele tinha sido levado antes disso para um hospital e por isso tava lá o Aizawa conversando com ele, enfim. Então pode ser que em algum momento ele consiga ali recobrar parte da consciência dele e ajude de alguma forma direta e não só indiretamente através do controle do Monoma. Enfim, galera, tem muita possibilidade ainda que pode fazer esse jogo virar agora nessa reta final, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Eu quero saber se vocês concordam, se vocês discordam, deixem tudo nos comentários, beleza? Lembrando mais uma vez para você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos que estão saindo toda semana sobre o mangá de Boku no Hero agora nesse arco final. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau!